Alô, alô, teste. Vamos que agora é pra valer. Fala, parametrizados! Tudo bom com vocês? Nossa, faz um tempo que não tem vídeo nesse canal, mas como vocês sabem, eu tinha falado pra vocês que eu tava precisando de um tempo pra mim. E muita coisa mudou desde então, você já deve estar reparando que o cenário mudou também. Eu tô falando diretamente da primeira sede, matriz, não sei como vocês quiserem falar, do Parametrizado, tá? É um escritório que que eu reformei ele aqui, eu tô agora arrumando ele. Como vocês podem ver, o rodapé ainda tá marcado com fita, mas aos poucos ele vai ficando na nossa carinha aqui do Parametrizado. Mas está sendo muito bom agora, porque agora eu tenho um espaço só para mim, só para eu gravar, e eu tô muito animado com isso, e eu tenho certeza que agora essa nova era, digamos assim, no Parametrizado vai ser muito mais da hora, muito, muito, muito mais da hora. E assim, antes de tudo eu queria agradecer a paciência de vocês. Às vezes que eu falei que a gente ia ter vídeo novo e tal, acabou não tendo. Questão das lives também, o meu sumiço por um tempo, mas assim, tudo foi pro meu bem, eu tive que parar, como eu falei, pra eu ficar bem de novo. Mas agora tá tudo certo, tudo ótimo, não tem mais o que eu reclamar, tá bom? Tá tudo perfeito e agora a gente tá de volta aqui no Parametrizado e com todo o nosso trabalho aqui que a gente faz no Parametrizado. É muito bom ter vocês aqui, se tu tá assistindo esse vídeo e já vem me acompanhando, eu agradeço muito por tu ainda estar aqui e tá comigo nessa caminhada. Bom, eu não preciso nem dizer que faz um tempo que eu não gravo, então se eu tiver um pouco errando as palavras ou um pouco enferrujado, eu vou voltar como eu era antes, tá? Eu vou voltar como eu era antes, não se preocupe. E, bom, gente, hoje no vídeo, tá? Eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro é falar um pouquinho sobre como vai ser agora a dinâmica do canal no Parametrizado e depois o nosso tutorial, tá bom? Então vamos ter primeiro uma conversa, depois vamos passar pro tutorial, que é uma coisa bem legal. É muito fácil de fazer, mas depois eu quero adicionar uma coisinha no nosso tutorial, que é, digamos assim, a parte final dele, que muita gente vê por aí tutoriais sobre, mas ninguém depois pensa, tá, e como é que eu faço isso aqui, como é que eu faço isso aqui acontecer, tá? Então fica aí, que eu tenho certeza que tu vai curtir muito o que a gente vai fazer hoje. E bom, se tu gosta de arquitetura, engenharia, design, programação e tecnologia, cara, tu tá no lugar certo. Eu te convido a tu te inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui no YouTube. Também te peço para tu deixar um like nesse vídeo, que o like nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube e aos nossos conteúdos irem mais para frente aqui dentro da plataforma. Então já deixa o teu like, não custa nada e pra gente vale muito, muito, muito mesmo. Também, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentário, qualquer coisa, vocês podem utilizar aqui a caixinha de comentários do YouTube, que eu leio todo mundo e eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta, tá? Então pode falar que tu vai ser respondido com certeza. E também, além aqui do YouTube, a gente tem o nosso Instagram, @parametrizado, e lá é o nosso principal meio de comunicação, onde eu vou estar divulgando os vídeos, as lives, conteúdos extras, enfim, muita coisa que era feita antes do Parametrizado, mas agora a gente está de volta, então eu super recomendo que tu nos siga lá também no Instagram. Então, é isso. Vamos lá então, vamos começar o nosso vídeo. Bom, gente, primeiro, tá? Falando sobre a dinâmica do canal. Um pouco do meu sumiço foi porque entraram muitos trabalhos, né, no âmbito do design computacional nesses últimos meses para mim. O que é ótimo, maravilhoso. Assim, eu já falei para alguns amigos meus, mas agora eu vou falar para vocês também, que eu tô vivendo um sonho. Poder só trabalhar com design computacional, só com o Rhino, com o Grasshopper. Poder não só desenvolver coisa para outros profissionais, mas também poder ensinar isso fora aqui do canal. Cara, é um sonho. Assim, eu não imaginava que eu ia chegar nesse nível, assim, e a coisa tá andando, eu já tô vendo que vai expandir mais ainda. Então esse foi um dos motivos que eu tava sem tempo, porque eu tava fazendo outros projetos, né, outros serviços, digamos assim, que o Parametrizado presta, que não é só aqui o YouTube, né, não é só educacional, a gente também desenvolve, a gente também programa, a gente também faz consultoria, capacitação de equipe, enfim. Então entrou muito trabalho e hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu posso dizer para vocês que eu ainda tô tendo muito trabalho. Ainda tô tendo muita coisa para aqui que eu tô desenvolvendo, que eu tô fazendo para diversos clientes. Então, assim, eu tô tendo que me dividir entre não só fazer aqui os vídeos no YouTube, que vão começar agora, os projetos para outras pessoas, né, para outros profissionais que eu tô fazendo, e também o tempo que eu preciso para mim, para viver, né? Porque além aqui da telinha, eu também tenho minha vida, eu dou meus rolês e tal, tem tudo isso aí também. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou ter que, né, administrar o meu tempo e eu não vou ter tempo para fazer tudo, né, que eu fazia antes no Parametrizado. Mas, o que eu tô querendo dizer com isso? Não quer dizer que a gente vai ter pouco vídeo ou vai ter poucos posts no
Instagram ou coisas do tipo. Vai ter. Mas o que vai acontecer? Eu vou tentar otimizar esse meu tempo para eu conseguir me dividir em tudo. Então vamos lá, falando aqui sobre o canal do YouTube. Antes a gente tinha um vídeo na terça-feira e uma live, na quinta-feira. O que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em continuar com os vídeos, tá? Mas a live, ela não vai ocorrer toda a semana, tá bom? Os vídeos com certeza, mas a live vai depender da semana aí, como que ela vai estar, se ela vai estar cheia, se ela vai estar... se eu vou estar mais livre e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês ainda vão ter o vídeo, tá? E aquele conteúdo que a gente tinha na live, que era o conteúdo prático, eu vou trazer um pouco pro vídeo de terça-feira. Então, o vídeo da terça-feira ele vai ter não só a parte teórica, mas também a parte prática. Consequentemente, vai ser um vídeo com uma duração maior, mas vocês vão ter todo o conteúdo planejado para a semana em um vídeo. Se o vídeo da semana for só teórica, então vocês sabem que vai ter live na quinta, mas isso aí eu vou avisar para vocês. Então, gente, agora mudou um pouco. Teremos vídeos toda terça-feira, mas as lives é quando eu tiver mais tempo pra gente fazer live, tá bom? Entretanto, vocês não vão perder o conteúdo que vocês tinham antes aqui no nosso YouTube com o vídeo da terça-feira teórico e o vídeo da quinta-feira prático. Outra coisa também é que a gente sabe que o parametrizado a gente tem muito tutorial, muita coisa, mas eu tô querendo expandir um pouco. Eu tô querendo mostrar agora o que eu ando fazendo na parte, digamos assim, profissional, comercial, digamos assim, para vocês verem também, entenderem o que é ser um designer computacional, o que o Léo está trabalhando, o que ele está fazendo, como é que ele se porta nisso, quais projetos ele desenvolve. Claro que nem tudo eu posso mostrar, porque no meio dessas coisas tem muito contrato assinado, tem muita coisa que eu posso falar, não posso falar, tem muito NDA, que é um acordo de não revelar o que for conversado e tal, o que for desenvolvido, né? Então, assim, eu vou também tentar trazer mais conteúdos que não necessariamente sejam na parte educacional, com tutoriais, mas trazer mais coisa da prática, assim, da vida, do dia a dia, tá bom? Porque eu entendo que é muito importante a gente saber mexer nas coisas aqui, mas também é muito importante a gente saber como utilizar isso no dia a dia. Então terão vídeos também práticos, tá? Vídeos com esse outro tipo de conteúdo focado mais no designer computacional. O que o Léo faz, o que ele desenvolve, como ele leva isso pro dia a dia. Tá bom? Então teremos também esses outros conteúdos. E por fim, também falando sobre a escola parametrizado, a escola parametrizada ela continua. Óbvio, com certeza. Esse é um compromisso que ele não muda, independente se eu ter tempo ou não. A escola parametrizado ela é uma prioridade muito grande aqui no parametrizado, certo? Então quem já tá lá dentro, não se preocupa, os vídeos vão sair normal, as lives com os alunos elas vão acontecer, tudo que vocês, né, já fizeram a matrícula e esperam por isso, vocês vão receber. Então nem se preocupe, a escola parametrizada vai manter a mesma coisa. E já vou avisando, no dia da gravação desse vídeo, tá? Eu não queria falar isso, mas se vocês estão aqui assistindo, vocês têm que ter o direito de saber disso. Vou abrir as vagas, tá? Em julho, final de julho. Então fiquem ligados que as matrículas vão abrir em final de julho, tá bom? Então, assim, se vocês têm interesse na escola parametrizada, fiquem atentos que logo mais a gente vai abrir as vagas de novo. E para quem já tá, não se preocupa, vai continuar a mesma coisa. Nosso compromisso, ele mantém o mesmo. Gente, então acho que esses são os recados por agora, tá? Também não quero me estender muito, mas acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos. Então, eu vou tentar otimizar melhor aqui os conteúdos que eu posto no YouTube. Vou tentar trazer mais conteúdos da prática profissional. E a escola parametrizada se mantém a mesma, tá bom? Então, é isso. O primeiro assunto a gente já resolveu, que é trocar essa ideia com vocês. Agora vamos pro nosso tutorial. Uma outra coisa também, aí eu quero o feedback de vocês. Esse vídeo ele foi todo editado utilizando inteligência artificial. Me digam o que vocês acharam do vídeo até então. Tá bom? Tá ruim? Tá bem editado? Tá mal editado? Porque o plugin que eu baixei do Premiere, cara, ele já faz todos os cortes que eu preciso para edição. E eu vou ganhar tempo com isso. Então quer dizer que, né, aquele negócio que eu talvez não teria tanto tempo, eu vou ter mais tempo agora. Porque antes de editar vídeo era um saco, mas tinha que ser feito. Então, assim, me digam o que vocês estão achando do vídeo até então. Se tá bom, tá faltando alguma coisa, tá bem editado, os cortes estão bons, tá? O feedback de vocês é bem importante. Então tá, o assunto de hoje vão ser estas paredes paramétricas. Ou no caso, o assunto de hoje é parede paramétrica. Que a gente vê que tem esses tijolos, eles têm padrões e tal. A gente sabe que isso aqui é muito paramétrico mesmo. Inclusive uma história, quando eu comecei a aprender Grasshopper, como vocês sabem, eu aprendi pro meu TCC. Mas aí depois eu comecei a fazer umas coisas minhas e tal para ir aprendendo. E uma das primeiras definições que eu fiz sozinho foi uma parede
desse naipe aqui. E não só isso, depois eu fiz um extra no código que eu conseguia pegar fiada por fiada e saber como que era o desenho dos tijolos por fiada. Aí, claro, depois disso eu sabia que eu poderia pegar e depois, né, se for uma coisa de execução, imprimir isso ou cotar tudo. Isso poderia até ser feito no Grasshopper, a questão das cotas, para depois ser executado. E esse vai ser o extra aqui do vídeo de hoje. Então a gente vai fazer uma parede nesse naipe assim, ela vai ser reta, ela vai ter só esse padrão rotacionado. A gente vai conseguir limitar essas rotações para não ser uma coisa muito, digamos assim, sem padrão, tá? Vai ser, por exemplo, rotações de 30 graus, 45, 90, isso aí a gente pode ver depois, tá? Mas é isso que a gente vai produzir hoje, tá bom? Até tem tutoriais no YouTube, não do meu canal, mas o diferencial aqui do parametrizado, porque é um canal diferenciado, é que vai ter essa parte extra, tá bom? Então é por isso que o melhor canal que tem no YouTube sobre Grasshopper é o canal do parametrizado, tá bom? Sempre trazendo conteúdo que vocês não acham por aí, certo? Então vamos fazer isso aqui hoje. Bom, primeiro de tudo, eu vou traçar a minha linha reta aqui, que vai definir onde é que vai passar esse nosso tijolo. Então eu vou vir aqui, ó, com uma polyline, vou digitar 5, que eu quero que seja de 5 metros, vou clicar uma vez e apertar Enter. Pronto, bem simples. Fiz aqui uma linha com 5 metros. Vou trazer ela para o Grasshopper com um curve. Botão direito, set one curve, pronto, está referenciado. O que eu vou fazer? Vamos lá. Agora, no começo, eu não vou botar nenhum tijolo, geometria. Eu vou só colocar os pontos onde esse tijolo vai ser criado. A gente vai utilizar no final o componente Center Box, que ele nos permite criar uma caixa a partir de um ponto central. Então, eu vou ter que pensar nesses tijolos, todos os pontos centrais deles, tá? Por quê? Porque esse componente ele vai resolver tudo. Mas não só o tijolo, a gente tem que pensar em outra coisa que é muito importante. Deixa eu apagar ele. Vamos lá. Eu vou ter aqui essa linha que a gente acabou de criar, certo? Nossa, que linha retinha, bonita. E como eu falei, eu vou dividir ela em pontos, tá? Vários pontos. Mas antes disso, eu tenho que saber quais são as dimensões do tijolo que eu vou utilizar. Seja qual tijolo for, eu tenho que saber qual dimensão que eu vou utilizar. Então, deixa eu desenhar um tijolinho aqui. Eu tenho que saber qual que é a largura do meu tijolo. Então, eu vou botar aqui X do meu tijolo. E depois o Y do meu tijolo, tá bom? Então, eu tenho que saber essas medidas. A profundidade não importa muito agora. Depois, a gente tem que saber uma coisa muito importante, que é a dimensão da argamassa. Porque, né, a gente sabe que tem que vir massa tanto aqui do lado, quanto também aqui em cima. Eu tenho que saber quanto que eu vou colocar entre os tijolos. A gente pode colocar isso depois. Eu prefiro que a gente vá fazendo, depois a gente retorne para corrigir isso. Então, por agora, quando a gente fizer o código, eles vão ficar todos um do ladinho do outro. Então, vai ficar assim, ó, um tijolo aqui e um tijolo aqui. A gente sabe que isso não pode, mas depois a gente vem e adiciona essa nossa largura aqui da argamassa e depois a altura também. Sem problema, aqui é paramétrico, a gente pode fazer essas coisas. Então, o que eu vou fazer? Bom, olha só. Eu vou ter que dividir essa minha linha na largura do tijolo, porém, não a largura total. Como eu falei que é do centro, eu vou ter que dividir então de forma que esse meu X, na verdade, ele é XT dividido por 2. Porque aí eu vou ter o centro do meu tijolo. E a mesma coisa também para o meu Y, tá bom? O meu YT dividido por 2. Aí eu vou ter exatamente a posição dele central, ok? Então, vamos fazer isso. Aqui na minha curva, tá? Aqui no meu curve... Opa, não, é isso que eu quero apagar. Pronto. Eu vou utilizar o componente Divide Length. Por quê? Porque com o Divide Length eu consigo dividir a partir de um tamanho especificado. É diferente do Divide Curve. No Divide Curve a gente dá a quantidade de segmentos, então a gente não tem controle do tamanho, né, desses segmentos. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha curva aqui no input C, que ele pede uma curva, e a largura, né, do meu tijolo. Eu vou utilizar de referência esse tijolinho aqui, né, clássico, tá bom? Que tem essas dimensões aqui. Então ele tem 19 de largura, 9 de altura e 5.3 de profundidade. Como eu falei, a profundidade não importa muito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um painel com ponto 19, que é a largura total do meu tijolo. E a altura, como eu vi ali, é 9. Então eu vou colocar aqui também ponto 09, nesse caso, né? Aqui é 19, aqui é 9. Eu vou nomear os painéis só para a gente não se perder. Largura do tijolo, deixa eu aumentar aqui. E eu vou colocar aqui a altura do tijolo. Pronto.
certo? Como eu falei, a profundidade não importa muito, mas eu vou incluir também, vou colocar aqui então, profundidade do tijolo, que é 0,053. Beleza, tem todas as minhas dimensões aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir então essa minha curva com metade, né, da largura do tijolo. Então eu vou ter aqui, por exemplo, um tijolo, eu tenho que dividir ele na metade, certo? Então vamos lá, esse valor vai ter que ser dividido por 2, então eu vou utilizar um division e o número 2 aqui. Agora eu tenho meio tijolo, 0,095. Vou colocar ele aqui no meu length. Perfeito, ó. Já coloquei aqui metade dos meus tijolos. O que eu tenho que fazer agora? Bom, eu já fiz a minha primeira fiada, certo? Agora o certo seria eu fazer a minha próxima fiada. As alturas, no caso, né? Então eu vou ter que mover todos esses meus pontos aqui meia altura do meu tijolo. Então vamos lá. Eu vou utilizar agora, né? Eu vou utilizar um componente que vai nos ajudar muito, que é o group. O group, o que ele é, gente? Eu consigo agrupar objetos no Rhino, eu também consigo agrupar objetos no Grasshopper. Então eu vou pegar todos esses meus pontos e agrupar eles aqui, ele pede os objetos, e agora de output ele me dá aqui, ó, grupo com 53 objetos, certo? Então isso aqui é um valor que dentro dele eu tenho 53 objetos, tá bom? Como funciona um grupo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui um move, vou mover este meu objeto em Z, que é para cima, meia altura do tijolo. Então eu vou colocar aqui, ó, copiar esse meu division e vou colocar meia altura desse meu tijolo. Pronto. Então, agora eu tenho a minha primeira fiada aqui, a minha segunda fiada aqui. Só que é o seguinte, a gente quer ter o controle de quantas fiadas a gente vai querer ter. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar o valor direto aqui no meu Unit Z. Eu vou criar uma série numérica. Vou utilizar o meu series para eu fazer uma sequência. Por exemplo, eu quero que seja uma sequência de 10 valores que somam 0,9. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, colocar um painel e colocar que o meu início é no 0, não preciso mudar, e ele vai somando meio tijolo para mim. Vou colocar aqui. Então, ó, 0, 0.045, 0.09 e assim sucessivamente. E o último input é quantos eu vou querer. Vou colocar aqui, ó, de 1 até 20. A gente pode mudar depois. Então, se eu aumento esse meu slider, ó, eu vou aumentando essa minha série numérica. Já vou colocar aqui, ó, do meu lado, número de fiadas. Tá bom? Então, isso aqui vai definir a altura também dessa nossa parede. Vou colocar aqui por enquanto 5. Agora eu vou pegar essa minha lista numérica e colocar no meu Unit Z. Agora reparem, ó, que eu tenho não só mais duas, eu tenho agora uma série de pontos que eu movi para cima. E eu tenho um controle aqui. Vou deixar em 5. Agora eu tenho aqui, ó, todos esses meus pontos e lembrando, ó, eu movi um grupo. Então agora eu vou ter 5 grupos. Eu peguei aquele meu grupo que tem 53 objetos e eu movi ele numa série, então agora eu vou ter 5 grupos aqui. O que a gente tem que fazer agora? Bom, a gente sabe que, né, uma parede de tijolos, a gente tem um tijolo, a gente tem o nosso tijolo aqui do lado, ok? E o próximo tijolo ele tem que estar entre os dois, correto? Beleza. Então, o que acontece? Como a gente dividiu ele por 2, a gente já tem essa nossa distância aqui. E para a gente fazer as alturas, tá? Eu vou utilizar um componente que vai nos ajudar muito, que é o group. O group dentro do Grasshopper, ele agrupa objetos. Do mesmo jeito que eu consigo agrupar objetos no Rhino, eu também consigo agrupar no Grasshopper. Então, se eu passar aqui essa minha série de 53 pontos pelo componente group, agora ele vai fazer o seguinte, ó, isso aqui é um grupo, um objeto, em teoria, com 53 outros objetos dentro, que é assim como funciona um grupo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que mover, então, esses grupos, tá, na altura do tijolo, mas aí vem comigo. O que a gente fez? A gente moveu aqui meio tijolo, tá? O que ele tem que fazer agora? Para eu mover e colocar o próximo ponto aqui em cima, ou no caso a minha próxima fiada, eu vou ter que mover meio tijolo mais meio tijolo, correto? Então é uma altura completa. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o move, mover aqui esse meu grupo em Z, e eu vou colocar agora então essa altura do meu tijolo. Beleza, então agora eu consigo botar um tijolo aqui e outro tijolo aqui sem problema algum. Mas é o seguinte, eu quero ter o controle de quantas fiadas eu quero. Então é mais fácil fazer uma série numérica, como se fosse uma tabuada. Vou usar aqui o series e vou dizer o seguinte, eu quero que ele comece em 0, eu quero que ele vá adicionando 0.09 e quantos números eu quero nessa minha série, aí vai ser o meu parâmetro de número de fiadas. Vou botar de 1 até 15 e já vou colocar aqui, ó, número de fiadas, certo? Agora eu crio aqui uma sequência numérica e vou colocar agora essa minha sequência no Unit Z. Aí o seguinte, ó, eu crio uma série de movimentos, porque eu estou usando uma série numérica. Eu vou até botar esse aqui do lado, ok?
ok? E perfeito, ó. Agora eu já tenho o posicionamento desses meus tijolos aqui, dos pontos que a gente vai colocar agora depois da nossa caixa. Mas tem uma coisa, tá? Que eu acho que você deve estar pensando, Léo, mas é o seguinte, ó, tu moveu só meio tijolo aqui. O próximo tijolo, ele vai estar meio, em teoria. Então eu vou ter um conflito aqui, né, de um tijolo dentro do outro. E aí só depois eu vou ter o próximo tijolo, que aí me dá essa distância de um tijolo. Aí que vem a jogada. Olha só, o que acontece? A gente sabe que uma parede de tijolo, a gente vai ter um outro tijolo aqui, correto? Se a gente contar essa distância daqui até aqui, a gente tem um tijolo. Descontando a argamassa agora, já falei pra vocês, a gente vai adicionar depois. Então aqui eu vou ter o meu X do tijolo. Só que o seguinte, ó, aqui em cima eu vou ter que ter um ponto entre os dois. E qual que é a distância entre esses dois pontos? Meio tijolo. Então aqui eu vou ter um outro ponto para eu colocar o meu próximo tijolo. E foi por isso que eu dividi tudo por meio. Porque esse aqui em cima, ó, ele tá a meio tijolo. Esse aqui, ó, tá a meio tijolo. O próximo também está a meio tijolo. O que eu vou fazer agora? Eu só vou manipular os meus pontos aqui para eu pegar só em uma fiada os pontos que vão conseguir colocar um tijolo inteiro. E na próxima, o ponto do meio. Que no caso seria esse aqui, ó. A primeira vai ter esse ponto, a próxima vai ter esse ponto. Mas se a gente observar agora, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um grid de pontos. Eles estão todos aqui, ó. Tem um ponto aqui, vou ter um outro ponto aqui, outro ponto aqui, aqui, ó. Tudo alinhado. Mas agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou remover este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Entenderam? Para depois eu colocar o tijolo certinho. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro de tudo, olha só. Eu movi aqui, né? Os meus grupos, então agora eu tenho, vamos lá, quantos grupos? 9 grupos. Eu movi os grupos, né, não os pontos. O que a gente vai fazer? Eu vou querer uma fiada que vai estar, digamos assim, a normal, depois outra que vai estar trespassada. Trespassada eu digo que é isso aqui, ó, ela vai estar movimentada para o lado. Então é um sim, um não. Um sim, um não. Eu vou separar esses grupos utilizando o nosso dispatch, certo? O dispatch, se eu passar só meus grupos para cá e colocar aqui, ó, deixar no padrão verdadeiro, falso, ele vai separar para mim todas as fiadas que são verdadeiro na seleção e as outras que são falso na minha seleção. Então, ó, eu tenho aqui certinho, ó, bem o que eu preciso. Ó. Todas as primeiras, ó, primeira e depois a segunda, que é aquela que a gente vai ter que movimentar pro lado. Em teoria, movimentar, a gente não vai ter que movimentar. Tem um vídeo no canal só sobre dispatch e patterns e recomendo vocês assistirem se vocês não entenderam o que eu fiz agora, tá? Então pode pausar esse vídeo, assiste e depois volta. Beleza. Então agora eu tenho aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Pronto. Eu tenho só as minhas fiadas que são verdadeiras, aqui as que são falsas. Agora eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que remover este ponto aqui no meio. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, isso que eu fiz agora é só trabalhar com grupo, ó. Só grupo. Grupo, 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 grupo. Para eu acessar meus pontos, eu tenho que desagrupar. Ungroup. Quando eu faço um ungroup, ele desagrupa para mim, ó. O primeiro grupo tem todos esses pontos, depois o meu segundo, terceiro, quarto e assim vai indo. Então agora eu tenho acesso aos objetos dentro do meu grupo. O que eu vou fazer? Eu vou usar o dispatch de novo, gente. Porque se a gente for pensar, é isso aqui, ó. Esse ponto vai ficar, esse vai fora. Esse vai ficar, esse vai fora. Esse vai ficar, esse vai fora. E assim sucessivamente para todas as minhas fiadas, certo? Então, vamos entrar com o dispatch de novo. Dispatch. Se eu passo o dispatch para cá, se eu vier agora e pegar o point aqui, ó, olha só, eu tenho só aqueles que eu preciso. Eu vou tirar aqui, ó. Pronto. Aqueles que estavam no meio, ó, eles sumiram. Por quê? Isso aqui é verdadeiro, esse é falso. Verdadeiro, falso. Eu tenho que fazer a mesma coisa com a minha fiada intermediária, mas aí que vem a grande jogada. Se eu aplicar tudo que eu apliquei aqui, de desagrupar depois fazer o dispatch, olha só, eu vou ter os pontos alinhados ainda. Não é o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer os que estão ali no meio. Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó, copiar a mesma parte do código, mas eu vou querer o input B, nesse caso, que é o falso. Porque se a gente for pensar na questão do grid, deixa eu desenhar aqui para vocês de novo, olha só, verdadeiro, falso, verdadeiro. O próximo tem que ser falso aqui em cima, verdadeiro, falso. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro. E assim sucessivamente. Então o que eu vou querer? Eu vou querer, nas minhas fiadas que eu separei, a primeira, a terceira e sucessivamente eu vou querer só os verdadeiros. E a outra eu vou querer só os meus verdadeiros também. Não, peraí, que agora eu me confundi. Peraí. Vou querer os verdadeiros, certo? E os falsos dos outros. Tá certo? Não, peraí. Agora eu me enrolei também, gente. Vamos lá. Aqui, beleza.
verdadeiro. É, são os falsos, ó, porque senão eles estariam alinhados. Desculpa, eu me adiantei aqui na leitura do grid. Né, ó, isso aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro. Eu vou querer, nessa piada, os verdadeiros. A próxima também segue. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas nesse caso eu vou querer as falsas. É isso aí, pronto. Tinha me confundido por um segundo. Acontece. Beleza, então como vocês podem perceber, ó, a gente já tem o nosso grid certinho. Eu vou juntar todos os nossos pontos aqui, ó, com o merge. E, gente, eu acredito que daqui pra frente, na definição, a gente não precisa mais dessa estrutura de dados, ó. Não precisa mais desse data tree. Então eu vou vir aqui, ó, e fazer um flatten. Eu vou fazer um flat. Qualquer coisa a gente volta, tá? Então, ó, achatei a lista, agora eu tenho todos os pontos numa lista só. Os pontos já posicionados certinho para receber o nosso center box. Então, a partir desses pontos eu vou criar uma caixa. Só que ele cria umas caixas gigantescas porque os valores aqui, ó, estão muito grandes. Tá? Ó, tudo 1 metro, 1 metro. Vamos então agora alimentar então esse nosso input, center box, com o que a gente colocou aqui atrás, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui um número, eu vou colocar o output do painel no meu número e eu vou criar um Wi-Fi, botão direito, wire display e hide. Agora isso aqui, ó, eu consigo ter um Wi-Fi, o fiozinho aqui não vai me incomodar. Eu vou trazer para cá, mas só questão de organização eu vou botar aqui, ó, largura do tijolo e colocar como nome, ó. Pronto. Vou colocar então esse aqui em X, ó, já diminuiu. Vou fazer a mesma coisa, ó, posso até copiar esse mesmo componente para a altura do tijolo. Eu só vou colocar aqui agora que isso aqui é altura do tijolo. E aí, não, ó, esse aqui é o Y, não é, desculpa, é em Z a altura. Fechou. Agora a profundidade que eu falei que não importava muito, mas vamos colocar. Olha só, vou vir aqui ó, e colocar profundidade do tijolo. Beleza, trazer para cá. Pronto. Só que tem uma coisa. Esse center box, o que acontece? Quando eu coloco os valores aqui, o que ele entende? Ele entende que o seguinte, ele entende da seguinte maneira, quando ele cria essa caixa, eu tenho o meu ponto e ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai adicionar 19, no caso o número que a gente está utilizando para um lado, 19 para o outro, aí depois a altura aqui, entenderam? Ele duplica os valores, na profundidade também, né? A gente tem que dividir esses valores por 2. Então eu vou vir aqui, ó, vamos lá, pegar aqui, ó, division, dividir esse meu valor por 2, da largura. Vou na profundidade e também dividir por 2. E na altura também dividir por 2. Pronto. Agora, como vocês podem ver, a gente tem certinho aqui, ó, essa nossa piada de tijolos. Legal, né? Mas tá faltando, né, a gente incluir aquela nossa espessura, aquele nosso gap da argamassa. Vamos fazer isso agora e é bem rapidinho. O que a gente vai fazer para a gente adicionar essa nossa espessura da argamassa, tá? Olha só, quando a gente dividiu aqui, a gente dividiu com uma largura do tijolo. A gente vai ter que adicionar essa largura aqui da argamassa. Eu vou até colocar na mesma cor aqui para vocês verem. Eu vou ter que adicionar esse X da argamassa, tá bom? Na minha largura do tijolo. Só que eu vou ter que fazer o seguinte, o mesmo lance que eu fiz antes, vai ser metade, na verdade, tá bom? Então vai ser meia largura da argamassa. A mesma ideia que eu fiz aqui, eu falei pra vocês sobre os pontos depois que a gente move. Então vai ter que ser meia largura de argamassa. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir espaço aqui e vamos lá. Eu vou colocar então, eu tenho aqui todos os parâmetros do meu tijolo. Eu vou botar aqui, ó, largura, não, desculpa, eu vou botar a largura da argamassa. Eu vou botar 0.020, 25, é um mistério, cada pedreiro usa um diferente, eu vou botar 0.25, vamos ser bem conservador. E vou botar o nome agora sim, largura da argamassa, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar este valor, dividir ele por 2, então eu vou pegar aqui o meu division, e adicionar a largura do meu tijolo. Vou colocar um addition aqui, e agora pegar esse valor e colocar no meu divide length. Vocês podem ver ó, que automaticamente ele já adicionou essa nossa largura aqui, beleza? Agora, o seguinte, o que eu vou fazer? Bom, isso a gente fez para largura. Deixa eu trocar aqui, ó, botar ele aqui em cima. Largura do tijolo, largura da argamassa, faz sentido. Agora é o seguinte, eu tenho que adicionar esse meu valor também na altura. Só que, lembra que eu falei, quando a gente move aqui, ó, eu tô movendo meio tijolo mais meio tijolo, então é uma altura de tijolo. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma altura também da largura da argamassa. Eu acho que fica, na verdade, melhor espessura, né? Espessura. Mas, enfim, o jeito que vocês acharem melhor. Então, eu vim aqui, ó, Addition, e adicionar uma espessura da argamassa com a altura do meu tijolo e pronto. Ó. Agora, ele já adicionou em todo o nosso código aqui. Então, agora eu tenho, ó, certinho essa minha fiada de tijolos.
tá bom? Com essa minha largura da argamassa já incluída. Aí tem uma coisa, tá, Léo, mas olha só, nesse gap aqui da argamassa, não tem geometria. Como é que a gente coloca a geometria? Então vai ficar o desafio para vocês. Se vocês conseguirem incluir uma geometria aqui no meio, pode ser uma caixa, pode ser uma extrusão, qualquer coisa. Na definição, façam isso, me mandem, eu vou testar. Se eu achar que é uma definição boa, se é uma solução boa para isso, vou postar no parametrizado e vai ganhar também um desconto para matrícula na escola parametrizada, tá bom? Fica esse desafio para vocês, colocar então esta geometria aqui entre os nossos tijolos. Beleza, então olha só, o que a gente tem que fazer agora é a gente fazer a questão da rotação dessa nossa parede de tijolos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o clássico ponta trator, tá bom? Pode ser na verdade uma curva trator, eu acho que vai ficar mais interessante, e fazer a rotação, beleza? Tem alguns vídeos no canal que eu já falo sobre isso, então assim, vocês já devem saber como é que a gente vai fazer. Olha só, primeiro de tudo, eu vou vir aqui, ó, mudar a minha vista, eu vou vir aqui no front e eu vou desenhar uma curva aqui. Pode ser uma coisa assim, talvez um pouco mais uma curva um pouco mais curva, beleza? Ó, tá distante aqui de onde eu criei a minha linha, eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui e colocar mais próximo desse meu objeto. Não precisa grudar no objeto, mas deixar mais próximo. O que eu vou fazer? Vou referenciar essa minha curva, botão direito, set one curve, aqui. E agora é o seguinte, ó, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir qual que é a distância entre esses meus tijolos, tá, com essa minha curva. Eu posso utilizar o componente pull point, que puxa um ponto para uma geometria. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar os pontos aqui, ó, e puxar eles para minha geometria. O input P do pull point são os pontos e o G é a geometria. Então, ó, eu puxei todos os meus pontos, a gente pode checar isso da seguinte maneira, ó. Coloca o ponto original aqui, o ponto puxado aqui, ó. Vocês podem ver que ele puxou os pontos, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Nesse componente, ele me traz as informações da distância, quanto que aquele ponto percorreu até chegar na geometria. Então eu tenho todas as distâncias aqui, ó. Todas elas. Eu vou utilizar essa distância para dizer o quanto eu vou querer rotacionar eles ou não. O que eu quero dizer, aqueles pontos que estão mais próximos da curva vão se rotacionar mais e os mais distantes vão se rotacionar menos, tá bom? Então a informação que a gente precisa está aqui, a gente só tem que agora manipular ela um pouco para deixar ela mais de acordo com o que a gente quer fazer aqui nessa nossa definição. Seguinte, primeiro de tudo, esses valores aqui, tá? Eles estão, ó, 0.3, 0.49, 0.63. Eu quero transformar eles em rotação, tá? Eu quero transformar eles em dados de rotação. Eu vou utilizar o Remap Numbers. Remap Numbers. Opa, esse aqui. Remap Numbers. Tem um vídeo no canal sobre o Remap Numbers. Eu super recomendo você assistir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas distâncias. Esses são os valores para remapear. Eu preciso saber qual que é o menor valor e o maior valor. Eu vou utilizar o Bounds. Passo uma lista de valores, ele me diz, ó, o menor é tanto até tanto. E agora, qual é a nova escala numérica que tu vai colocar esses números? Então eu vou construir aqui, ó, um domínio, que é nada mais nada menos que uma linha numérica. E vou colocar aqui, ó, vamos lá, estão pensando em rotação. Então vai ser de 0 grau até 90? Pode ser 90. Então, ó, o primeiro vai ser 0 e o último vai ser 90. E aí, por fim, eu vou ter meus valores remapeados entre 0 e 90. Agora, então, esses valores da distância já estão traduzidos em rotação. Só que tem uma coisa, esses valores eles estão muito, digamos assim, muito específicos, né? A gente não tem uma repetição aqui, ó. Cada tijolinho vai ter a sua própria rotação, isso aqui vai ser uma dor de cabeça na hora de executar. Vamos tentar padronizar eles. Vamos dizer que é o seguinte, ó. Vamos definir 3 valores de rotação. 30 graus, 45 graus e 90 graus. E eu quero fazer o seguinte, ó. 30 graus, ele vai ver aqui, ó, o número 34 e vai ver o seguinte, bom, 34 está perto do 30, então eu vou subscrever esse valor para ser 30 graus. O 58 está perto da onde? Está perto do 45, então eu vou subscrever esse valor com 45, tá bom? Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado Round to Nearest. Ele arredonda valores de uma lista para valores mais próximos que a gente pode definir. Então eu vou fazer o seguinte, ó, essa é a minha lista que eu quero arredondar e agora eu vou ter que colocar os números que eu vou querer arredondar. Eu vou colocar aqui então 3 valores. Vou colocar 0, é importante colocar o 0 que a gente quer que não tenha rotação em alguns. 30 graus, 45 graus e 90 graus. Transformar em lista e colocar aqui, ó, no Y. Agora reparem, ó, na nossa nova lista.
ele arredondou os valores para o valor mais próximo daquele que tinha na lista original. Isso aqui vai nos facilitar muito. E outra coisa, esse componente é do plugin Pufferfish, tá bom? Recomendo que vocês baixem. E quem acompanha o canal sabe que é obrigação assistir o canal e baixar o Pufferfish, porque ele é muito bom. Certo? Então, olha só, eu já tenho as minhas rotações aqui. O que eu tenho que fazer agora é rotacionar essas minhas caixas. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, primeiro de tudo, fazer um rotate aqui, pegar o comando rotate e dizer, eu quero rotacionar esses objetos. Eu quero utilizar esses ângulos aqui, mas muito importante, eles estão como radianos, então eu vou botar botão direito e degrees. E qual que é o plano de rotação? Cara, o plano de rotação são meus próprios pontos que estão aqui, ó, o que a gente utilizou para fazer o centro das nossas caixas, que são os nossos tijolos. Então eu vou vir aqui, ó, clicar 2 vezes no meu fio, criar esse relay e puxar para cá no meu rotate. Agora reparem que eu tenho aqui os meus tijolos rotacionados a partir dessa nossa curva. E aí reparem que é o seguinte, ó, o que aconteceu? Onde está mais distante ele está rotacionando mais, onde estiver mais perto está rotacionando menos. Para vocês mudarem, tá, essa dinâmica, vocês vão vir aqui no nosso Construct Domain e mudar o valor A pelo B. Pronto, agora ele mudou, certo? Eu vou manter assim porque eu particularmente gostei. Beleza, agora, tá, meio que já acabou assim, a criação, né, da geometria da nossa parede de tijolos e totalmente paramétrica, né? Se eu aumento aqui minhas fiadas, tudo aumenta, o efeito vai junto. Se eu mudo aqui a minha linha, ela muda junto, certo? Tudo paramétrico. Se eu mudar a minha linha original, também muda junto, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a questão das fiadas, que é mostrar o desenho, como é que tem que ser, né, construído aquilo dali. E vai ser da seguinte maneira, gente. A gente tem aqui a nossa primeira fiada de tijolos. Deixa eu desenhar aqui. Uma vez. E a nossa segunda, que ela tá aqui, né? Aqui e aqui. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, como a gente deu o flatten lá atrás, eu perdi a ordem delas, tá bom? Eu perdi a ordem. Mas a gente consegue retomar essa ordem aqui, porque eu preciso saber que esses tijolos que estão aqui são da primeira fiada, esses que estão aqui são da segunda. Por quê? Porque depois a gente vai fazer uma seleção dessas fiadas, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de referência aqui e eu vou pedir para ele interseccionar esses objetos. E aí a gente vai ter exatamente o desenho deles rotacionado e tudo mais. Uma beleza, tá bom? Então, como que a gente retoma então aquela nossa organização das fiadas? Existem algumas maneiras de fazer isso. A mais simples que eu acredito é a seguinte: quando a gente deu o flatten aqui, a gente perdeu essa informação que é importante, que é o data tree, tá bom? Mas, olha só, eu posso depois pegar esses meus tijolos e dizer o seguinte, ó, a minha primeira fiada tinha, quanto? Eu acho que era 53, correto? Não, eu mudei agora, então agora tem 24. A minha segunda vai ter também 24, e 24, e 24, e 24. Eu consigo pegar essa lista e pedir para ele fazer várias separações dela, vários branches de 24 objetos. A gente consegue utilizando o partition list. O partition list, eu posso passar uma lista e dizer quantos pedaços eu quero, porque ele dá como output chunks, pedaços, que é fazer essas separações. Então, o que eu tenho que saber? Quantos tijolos eu tenho? E como não vai mudar, né, a quantidade, eu acredito que não, deixa eu observar aqui a minha segunda lista. Ó, essa minha segunda tem 22. Então já é um certo problema. Então eu tenho que separar entre 24 e 22. 24, 22. 23, na verdade, né? 22 mais 1. Então 24, 23. 24, 23. O que a gente vai fazer? Aqui no merge antes, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar aqui um point. Com o shift Ctrl, eu vou trazer essa conexão para cá. Vou colocar um flatten aqui e ligar agora esse meu merge no meu ponto e tirar esse meu flatten daqui. Tá bom? Por quê? Porque com isso, tá, eu mantenho essa minha informação da minha árvore de dados, tá bom? E isso é muito, 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 muito importante. Eu acabei de reparar, na verdade, que ele juntou 24 com 23 e ele fez uma soma aqui. Não tem nenhum problema, tá? Essa é a primeira fiada, essa é a segunda fiada, não tem problema. A gente vai pegar, então, dessa informação aqui, que a gente acabou unindo tudo, então ele juntou as listas tudo numa coisa só, certo? Na verdade, eu tô pensando... Tá, eu entendi o porquê. Aqui eu tinha um flatten, eu agrupei. Quando eu desagrupei, ele não manteve ali a ordem. Então eu tenho meus branches diferenciados. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos manter isso aqui, não tem nenhum problema deixar isso aqui. É uma boa prática, inclusive. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui
componente point. Eu vou botar ele aqui, pegando a minha fiada lá de cima. Depois essa aqui, pegando a fiada de baixo. E vou colocar um wire display nos dois. E vou nomear. Então essa aqui eu vou colocar fiada... Vou apelidar fiada 1, fiada 1. E essa aqui, fiada 2. Tá bom? Só pra gente ter. A gente não vai utilizar os pontos. A gente vai só pegar as informações da árvore de dados. Certo? Então o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que dentro daquele meu branch, quantos objetos eu tenho. A gente sabe que eu tenho ali, ó, 24 nessa e 23 nessa daqui. Eu consigo saber disso com o meu list length. Se eu coloco essas minhas listas no list length, ele diz, ó, uma tem 24 objetos. Se eu fizer para outra, diz que eu tenho 23. Agora que vem a coisa legal e é um componente novo. Eu acho que eu acabei nunca utilizando ele no canal, mas ele serve para esse momento que a gente está agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui essa minha lista de 24, essa minha lista de 23, mas a gente sabe que é tudo intercalado, né? Então eu tenho que ter 24, 23, 24, 23, 24, 23. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso utilizar o componente weave. O weave, ele junta listas a partir de um padrão. Então eu posso colocar a minha lista 0, a minha lista 1 e dizer que o 0 vai colocar 1, depois o 1 vai colocar outro. 0, 1, 0, 1, 0, 1. E eu consigo decidir isso pelo pattern ali, ó. Tá vendo que ele tem 0 e 1? Então ele vai meio que fazendo esse weave, é literalmente o nome dessas duas listas de valores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, flatten, tem que ser uma lista só. Vou vir aqui e colocar um outro flatten, tem que ser uma lista só também. Vou colocar aqui, ó, 0 e 1. Se a gente ver agora o resultado, ó, 24, 23, 24, 23, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa minha lista dos meus center box e colocar o meu weave. Agora vocês vão ver, ó, que ele vai separar da seguinte maneira. Primeira fiada com 24, segundo com 23. 24, 23, 24, 23. Perfeito. Vamos só certificar que ele separou certo. Eu vou usar um explode tree e vou vir aqui, ó, com o meu brwrap e ver esse meu output. Beleza. Primeira fiada tá aqui, segunda tá aqui e assim sucessivamente. Beleza, então funcionou. O que a gente vai fazer agora? Bom, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que, em cada uma dessas minhas fiadas aqui, como eu falei para vocês, selecionar elas e passar um plano de corte. Para eu selecionar essas fiadas, eu posso selecionar o meu branch. Eu posso selecionar o 000, 001 e assim sucessivamente. Como que eu posso fazer isso? Tem um componente chamado tree branch. Ele é tipo list item, só que ele seleciona a partir dos caminhos da minha árvore de dados. Para facilitar, eu vou dar um simplify aqui, ó. Eu vou cortar alguns layers que não são necessários nessa minha árvore de dados. Eu vou passar aqui, ó, essa minha árvore para cá. E o path, eu posso muito bem colocar um slider de 0 até 20, por exemplo. E aí, reparem, ó, que eu vou arrastando e ele vai selecionando para mim ali as minhas fiadas que estão organizadas em um data tree. Por quê? Porque eu estou selecionando o caminho. Aqui, ó, é o caminho 0 que representa essa daqui. Esse aqui, o 1, representa esse. E assim sucessivamente. Agora é só questão de passar esse nosso plano de corte. Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, ó, essas são as minhas caixas. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar um bounding box, passar para cá, pedir para ele colocar tudo um objeto só, no caso um union box. Então eu coloquei aqui, ó, uma caixa que está pegando todos os meus objetos que está entrando por ele. Eu vou pegar aqui o volume. Por quê? Porque o volume me dá o ponto central. E esse ponto central vai ser exatamente o meio dessa minha fiada. E aí o seguinte, ó, eu vou agora criar um plano de corte. Esse plano de corte vai ser o nosso chão, que é o nosso XY plane. Então, ó, reparem que agora eu tenho a minha fiada e esse plano de corte. O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, ó, dizer que eu quero pegar esses objetos e interseccionar com esse meu plano, que é basicamente fazer uma secção. Eu vim aqui, ó, intersecção, brwrap plane, e dizer, quero pegar esses objetos e interseccionar com esse plano. Reparem que agora eu tenho certinho o desenho dos meus tijolos em planta. Para visualizar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu resultado aqui, ó, ele veio numa árvore de dados. Eu vou dar um flatten, agrupar tudo de novo. Então, ó, dei um flatten, eu tenho 24 polylines, agrupei tudo e eu vou só mover para o lado, só para trazer para cá, para a direita. Ou mover para baixo, ou mover para baixo. Vamos trazer para cá. Move, colocar em Y e vou colocar negativo. Eu quero que seja para o meu lado aqui e colocar aqui um slider de 0 até 4, pode ser. Pronto. Agora eu tenho ali, ó, exatamente o desenho em planta dessa minha fiada de tijolos. Deixa eu tentar arrumar aqui a visualização no Rhino. Pronto, perspectiva,
planta e vista. Deixa eu tirar agora só umas coisas que estão ligadas ainda, por exemplo, esses pontos aqui também. E vamos colocar uma corzinha, custom preview dos nossos tijolos. Cadê? Eles estão aqui, ó. Vou colocar aqui, swatch aqui e colocar uma cor de tijolo aqui do canvas mesmo. Mudar tudo para renderizado, pesado. E pessoal, agora temos essa nossa fiada de tijolos paramétrica, já com a indicação aqui das nossas fiadas. Se eu mudar aqui agora o meu path, ó, reparem que ele vai atualizando ali o desenho dessa minha parede de tijolos. Ó, tem um momento que ele para porque eu não tenho mais altura, mas enquanto eu tiver altura aqui, ó, ele vai desenhando para mim. Gente, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Acho que o vídeo acabou sendo um pouco longo, mas tudo bem, tá? É o nosso primeiro vídeo aqui de volta. Teve recado, teve coisa. Mas é dessa maneira que a gente consegue fazer, então, essa nossa parede de tijolos paramétrica, já com a indicação aqui da orientação, vou botar dessa maneira, dos nossos tijolos. Isso aqui, né, se vocês trabalharem um pouco mais em cima, vocês já podem colocar também aqui a questão da argamassa, tudo isso que a gente sabe que é importante para fazer a fiada de tijolos, exportar os desenhos também, numerar eles, enfim, dá para fazer muita coisa mesmo, tá? Esse aqui é o início, mas já dá uma mão gigantesca, assim, se alguém tiver o interesse de fazer uma geometria assim, né? Fazer um muro, assim. E reparem a importância que foi a gente colocar as rotações setadas, né? A gente tem aqui, ó, rotações que estão pré-determinadas. Então eu tenho 0, 30, 45 e 90. Se a gente não colocasse, ia ser várias rotações e o pedreiro ia ficar maluco tentando colocar tudo certinho, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente, pessoal, obrigado pela paciência de vocês aqui na questão do meu afastamento. Mas agora estamos de volta, tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui que eu ajudo vocês. Podem também ir lá no Instagram me chamar, que eu também posso dar uma ajuda para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui no YouTube. Também deixar o like esperto, tá bom? E nos seguir no Instagram, @parametrizado. Eu acho que é isso. Acho que devo ter falado muita coisa errada, mas é isso aí. Eu vou voltar aí pelo que era antes, certo? É isso então. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.